Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar participando desse evento e estar conversando um pouco aqui com vocês sobre uma das áreas que eu tenho atuado. Conforme o professor Elias já mencionou, meu nome é Wagner, eu sou professor da UF, fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado também, voltado para a modelagem matemática computacional aplicada em recursos hídricos. E, ao preparar essa apresentação, eu havia pensado em um enfoque, porém, acompanhando o evento durante esses dias, o público que está aqui presente, principalmente os alunos que fazem disciplinas com Jader e eu no doutorado, no Ambihidro, eu mudei um pouquinho o enfoque de forma a contemplar também tudo isso que vocês têm visto na disciplina com a gente, né? E ampliar um pouquinho essa ideia de modelagem matemática e computacional e como a gente pode fazer esse processo aplicado em recursos hídricos. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre uma breve motivação, conceituar a bacia hidrográfica, que é o enfoque do estudo, a região onde a gente vai estar trabalhando, como que é feito o processo de modelagem matemática e computacional desse problema que eu vou estar apresentando, como que eu posso estimar alguns parâmetros desse problema que eu vou estar abordando. Vou estar utilizando um software que é o software Moid, então vou mostrar para vocês como a gente faz o pré-processamento das informações que nós temos para realizar as simulações, alguns resultados que eu obtive e algumas ponderações aí desse trabalho. O trabalho que eu vou estar mostrando aqui para vocês, ele é decorrente dos estudos que eu realizei durante o doutorado e o pós-doutorado, sob a orientação do professor Silva Neto, que está aqui presente, também do professor Pedro Otis, que ele está no corpo docente do Ambihidro. E o Jader também, que teve significativa colaboração no trabalho aí. Bom, quando a gente fala de modelagem de corpos hídricos, o nosso principal enfoque aqui é o estudo da água. E nesse processo, a gente está interessado no ciclo hidrológico. Em sua essência, o que a gente está buscando aqui é analisar um evento de precipitação. Essa precipitação ela pode ocorrer na parte oceânica aqui, também essa chuva oriunda do evento de precipitação que a gente está analisando, ela pode chegar à parte terrestre aqui, parte pode ficar retida em depressões, parte vai evaporar, parte dessa água ela infiltra no solo. E eu quero analisar todo esse processo, dada a ocorrência da precipitação e o que ocorre com essa água até chegar à rede de drenagem de uma determinada região. Mas então eu vou analisar toda a superfície terrestre, toda essa região. Não vamos ser tão ambiciosos. Vamos começar trabalhando com a parte dessa superfície terrestre. E qual seria essa parte? Olha, eu estou interessado em uma porção de terra. Eu vou analisar o evento de precipitação que vai ocorrer em uma dada região, e essa região eu estou chamando de bacia hidrográfica. O que vem a ser essa bacia hidrográfica? Olha, é uma região onde, dado um evento de precipitação, eu quero analisar a água que vai chegar à superfície terrestre, conforme eu falei, parte infiltra, parte evapora, parte fica retida, mas parte dela chega à minha rede de drenagem dessa porção de terra. E, ao chegar nessa rede de drenagem, aqui os rios, essa água vai escoar até um ponto de saída dessa minha região, que é o que nós chamamos de exultório. E dentro de uma bacia, dependendo do contexto que nós estamos analisando, eu posso ter outras subbacias a serem investigadas. E toda essa delimitação aqui, ela leva em consideração a topografia da minha região. E, dada essa topografia, o meu objetivo principal é analisar a causa, precipitação, e o efeito,
o escoamento na rede de drenagem dessa minha região. E aí, por que eu quero estudar essa bacia hidrográfica? Olha, o meu objetivo de estudar uma bacia hidrográfica, dentre outras hipóteses que eu posso elencar aqui, eu estou focando em 3 apenas. Olha, o Brasil ele tem a maior rede hidrográfica, a mais extensa rede hidrográfica do planeta Terra. Eu também sei que é nessa bacia hidrográfica que ocorre o desenvolvimento da sociedade, né? A gente precisa de água para sobreviver. E como eu vou analisar, como eu vou investigar essa bacia hidrográfica? Olha, através de modelos matemáticos. É esse o meu enfoque aqui. E, dentro desse contexto, eu posso estar analisando o seguinte cenário. Eu tenho uma região que tem sua topografia. Nessa minha região vai ocorrer um evento de precipitação, tem o processo de evaporação, e tem uma rede de drenagem nessa minha região, que é o rio aqui que eu estou interessado em analisar. Nessa modelagem, nessa investigação desse corpo hídrico, eu posso estar interessado em trabalhar com a qualidade da água desse rio. Por exemplo, há um lançamento de esgoto aqui em alguns pontos e eu quero analisar como se dá, como que está a qualidade da água desse corpo hídrico, ou ainda estou interessado em analisar um evento de inundação. Teve uma precipitação extrema, essa precipitação ocasionou um grande volume de água para o corpo hídrico aqui, para o meu rio, e devido a isso houve elevação significativa dos níveis da água e ocasionou uma inundação em uma dada região que eu estou interessado em analisar. O meu objeto de estudo aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, é a bacia do Rio Bengalas. A bacia do Rio Bengalas ela está localizada no município de Nova Friburgo, que, é o estado, que está na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E Nova Friburgo, a gente pode dizer que ela tem 3 principais bacias hidrográficas, que é a do Rio Grande, a do Bengalas e a do Macaé. O meu objeto de estudo é essa daqui, a do Rio Bengalas, que tem aproximadamente 192 quilômetros quadrados e abrange a zona mais urbanizada da cidade de Nova Friburgo. Então, é esse o contexto que eu vou estar investigando aqui, dentro dessa proposta de modelagem matemática e computacional. Para vocês terem uma ideia da região que eu estou analisando, eu tenho o estado do Rio de Janeiro aqui, o município de Nova Friburgo, e dentro do município de Nova Friburgo eu tenho a bacia do Rio Bengalas aqui. Essa bacia do Rio Bengalas, ela está subdividida em 4 principais subbacias aqui, que é a bacia do Córrego Dantas, aqui eu tenho a bacia do Rio Cônego e aqui eu tenho a bacia do Santo Antônio. Esse trecho em rosa aqui é a bacia do Rio Bengalas, a subbacia do Rio Bengalas, que é originada pela confluência aqui, ó, dos rios Cônego e Santo Antônio. E o evento que eu vou estar mostrando aqui para vocês é o evento que ocorreu em janeiro de 2011, que foi a tragédia lá da região serrana, devido ao excesso de precipitação. E aqui eu tenho algumas fotos da região central de Nova Friburgo, depois do ocorrido, e como esse evento afetou drasticamente a cidade, levando a perdas de vidas e muito caos na região serrana como um todo. Para eu realizar essa modelagem, essa investigação do evento de precipitação que ocorreu lá em Nova Friburgo, a elevação e consequente elevação dos níveis do rio, da água do rio, eu vou estar utilizando um modelo matemático, que é definido pelas equações de Saint-Venant. Em sua essência, as equações de Saint-Venant, elas levam em consideração a área da seção transversal da região que eu estou trabalhando, a vazão do rio. Também tenho em consideração alguns dados
da geometria da região. Por exemplo, eu tenho informação, eu levo em consideração a declividade do rio, ou seja, a inclinação do fundo do rio ali, a grosso modo. Também levo em consideração o atrito entre a água, o corpo hídrico ali e a superfície do rio, o contorno do rio ali, as margens e o leito do rio, de uma maneira geral. Também posso levar em consideração os efeitos de contração e expansão da minha rede de drenagem. Dependendo do problema, posso fazer algumas simplificações dessa equação, posso desconsiderar alguns termos que eles, dentro do problema, dentro do contexto que eu estou investigando, eles podem se tornar desprezíveis frente a outros efeitos desse meu problema. E esse evento de precipitação, ele vai ser mostrado, ele vai ser representado por essas equações de Saint-Venant, que, num segundo momento, elas precisam ser resolvidas. Como eu vou resolver essas equações? Olha, esse processo de solução aí do meu problema, ele vai ser realizado utilizando a plataforma MOID. Alguns professores já mencionaram e também alguns participantes aqui, alguns autores de artigos já falaram sobre a plataforma MOID. Ela começou a ser desenvolvida em 1985. O professor Ramiro foi um dos idealizadores. Ele, se eu não me engano, ele fez a palestra de abertura do evento. A plataforma MOID, o código-fonte em si do MOID, ele é desenvolvido na linguagem Fortran e ele possui duas interfaces gráficas base, que é a interface MOID-GIS, que é a parte dos sistemas de informações geográficas, é onde eu faço o pré-processamento dos meus dados para, num segundo momento, realizar a simulação propriamente dita. E essa simulação eu estou aqui na interface gráfica do usuário. O MOID ele pode ser classificado em dois modos propriamente dito. É a ferramenta MOID Land e a ferramenta MOID Water. O nosso enfoque aqui é a ferramenta MOID Land. Por quê? Na ferramenta MOID Land, nós realizamos a simulação dos processos que ocorrem em uma bacia hidrográfica, que é o nosso objeto de estudo aqui. E aí, todo esse processo de simulação que o MOID faz, ele tem como base exatamente o modelo matemático que eu acabei de mostrar para vocês, que são as equações de Saint-Venant. E ele resolve essas equações de Saint-Venant numericamente utilizando o método dos volumes finitos. Então, eu tenho um problema que eu estou investigando, que é a ocorrência de uma precipitação e consequente elevação dos níveis do rio. Eu quero modelar esse evento utilizando as equações de Saint-Venant e elas serão resolvidas numericamente utilizando o método dos volumes finitos por meio da plataforma MOID, que é o software de simulação que eu estou utilizando aqui. Só para vocês visualizarem, aqui eu tenho a interface gráfica GIS, que é a parte de pré-processamento, onde eu trabalho com o modelo digital do terreno e tudo mais. E aqui é a parte onde eu desenvolvo as minhas simulações propriamente dito, os arquivos necessários para a simulação, aqui é a estrutura dos arquivos, e aqui é a árvore para o meu projeto. Ocorre que, para realizar a modelagem desse problema, eu preciso que o meu modelo ele tenha informações coerentes. Os parâmetros que eu estarei utilizando no meu modelo precisam ser coerentes com a física do problema que eu estou analisando. E o que acontece se eu não tiver essa coerência? Olha, muitas vezes, até mesmo a obtenção desses parâmetros se torna complexa. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho de campo, ou ainda esse trabalho é muito caro, essa análise dos dados obtidos no trabalho de campo pode ser muito cara. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de ter esses parâmetros coerentes.
Outra característica dessa minha modelagem é que muitas vezes eu posso estar colocando parâmetros que eu não tenho a certeza que esses parâmetros do meu modelo são os melhores para o problema que eu estou investigando. Então, eu começo a fazer algumas variações nesses parâmetros manualmente, que é o processo de tentativa e erro. Coloco o valor, vejo como que está a simulação, não está legal, vou tentando ajustar manualmente. Isso demanda tempo. 5 minutos. Não seria 30 minutos? Tem uns 5 minutos para perguntas. Mas não tem 15 minutos de apresentação? Eu comecei? Bom, vamos lá, vou dar uma acelerada aqui então. Eu faço essa modelagem aqui nessa modelagem, eu necessito estimar esses parâmetros de forma coerente para representar o meu fenômeno físico. E como eu vou estimar esses parâmetros? Eu posso utilizar uma abordagem envolvendo os problemas inversos. E o que vem a ser esse problema inverso? A gente parte do problema direto. O que seria esse problema direto? Olha, eu tenho um evento que eu estou analisando, que são as precipitações, informo essa causa, que são as precipitações, com base nesse modelo matemático e os parâmetros, as variáveis desse modelo, se eu tenho informação confiável sobre elas, eu tenho a obtenção do efeito, que seria o nível do rio, o nível da água na minha rede de drenagem. Ocorre que, muitas vezes, eu não tenho a causa, então eu tenho que analisar o efeito para buscar a origem do que aconteceu aqui, ou ainda, que não é, nesse caso aqui, a gente sabe a causa, que é a precipitação, então o que eu busco aqui é a informação dos parâmetros de forma coerente para que o meu problema ele seja modelado de forma coerente. Eu vou entrar com dados de precipitação e vou analisar o efeito. E, com isso, eu vou obter os parâmetros do meu modelo matemático para que esse efeito seja coerente com o fenômeno físico que eu estou analisando. Então, o meu objetivo, em suma, é analisar os níveis d'água calculados pela plataforma MOIDE, através da simulação, e os níveis d'água no rio obtidos experimentalmente. Eu quero que essa diferença seja a menor possível. E, para isso, eu vou estimar alguns parâmetros da minha equação utilizando o método estocástico Luier-Cola. E os parâmetros que eu vou estar interessado aqui são a rugosidade, tanto do canal quanto da superfície, e também a quantidade mínima de água presente no meu modelo digital do terreno, para que eu possa fazer começar o escoamento na minha bacia hidrográfica. Então, para fazer esse processo, primeiro eu faço a etapa de pré-processamento no MOIDE, que seria trabalhar com arquivos de topografia da minha região, que são pontos. Com base nesse arquivo de pontos, eu também vou estar trabalhando com uma malha, e o meu objetivo aqui é, com base nesse arquivo de pontos e nessa malha que eu construí, gerar um modelo digital do terreno sem depressões e, a partir desse modelo digital do terreno, eu vou construir a minha rede de drenagem da minha bacia hidrográfica e, a partir dessa rede de drenagem, eu defino o exutório da minha bacia e aí faço a delimitação da minha bacia hidrográfica. Nesse caso aqui, eu estou mostrando as principais bacias da região de Nova Friburgo, do município de Nova Friburgo, e, como eu disse, o meu objetivo é essa bacia do Bengalas aqui e as subbacias de interesse. Aqui são as estações de monitoramento localizadas na minha bacia. E, para fazer essa modelagem da tragédia de 2011, eu obtive dados de precipitação e níveis do rio no site do INEA, através do sistema de alertas de cheia. E aqui
a gente tem o resultado dessa modelagem. Aqui é o evento de precipitação na minha bacia do córrego Dantas, que é essa daqui, e aqui eu tenho a minha comparação entre os níveis d'água experimentais obtidos no site do INEA com o resultado que eu obtive no MOID. Isso na estação do córrego Dantas. Também fiz esse procedimento para a bacia do Rio Cônego, precipitação, e aqui a comparação dos dados experimentais com o MOID. Para a subbacia aqui, ó, do Rio Santo Antônio, precipitação e a comparação do dado experimental com o MOID. E, por fim, a bacia aqui, ó, do Bengalas, onde eu tenho precipitação e a comparação com os dados experimentais. E aqui eu tenho uma breve simulação desse evento de precipitação e a ocorrência da elevação dos níveis d'água do rio, da bacia do Rio Bengalas. Aqui seria basicamente a estação do Cônego, do córrego Dantas, aqui do Rio Cônego, aqui do Santo Antônio e aqui a do Bengalas. E aqui a gente tem a simulação desse evento de janeiro de 2011. Por fim, como breves conclusões aí, a gente entende que a simulação, os resultados dessa simulação foram satisfatórios, onde a ferramenta MOIDland conseguiu representar de forma satisfatória os níveis d'água comparado com os dados experimentais. A gente pode fazer algumas previsões meteorológicas. Com base em previsões meteorológicas, a gente pode estar analisando ondas de cheias, e a metodologia que eu desenvolvi aqui, ela pode ser aplicada em outras bacias hidrográficas, dentro desse contexto de precipitação intensa e elevação dos níveis d'água. No mais, obrigado a todos. Muito bem, excelente trabalho, excelente apresentação, Wagner. Eu peço desculpas aí pela intervenção aí, mas é que está previsto um intervalo aqui para perguntas. Não, tranquilo, é porque eu tinha imaginado que eu teria uns 25 minutos para apresentar com 5 de perguntas. Aí a minha apresentação aqui deu 22 minutos. Muito bom, muito bem. Então, agora, eu agradeço a sua apresentação, Wagner, à disposição para apresentar. Muito bom trabalho, muito adequado aqui para o nosso ambiente. Eu deixo a oportunidade. Vicente, por favor. Wagner, parabéns aí pela sua apresentação, gostei muito. Acho que trazer o tema aplicado, assim, eu acho que, principalmente para a gente que trabalha na área, fica mais fácil de compreender uma série de questões aí, ou de limitações, ou de possibilidades do programa, né? E a minha pergunta para você é mais nesse sentido. Na sua experiência aí de trabalhos realizados aí no doutorado, no mestrado, doutorado, no pós-doutorado, quais são as principais limitações que você identifica hoje no uso do MOID na aplicação para modelagem hidrológica? Bom dia, Vicente. Obrigado pelas palavras. Olha, esse trabalho em si que eu mostrei aqui, ele foi decorrente aí de alguns anos de pesquisa devido ao doutorado e o pós-doutorado. Para essa modelagem que eu mostrei aqui, no doutorado os resultados não foram tão bons, houve necessidade de uma maior investigação. Primeiro eu fiz a modelagem para toda a bacia e tentando encontrar um parâmetro médio para toda a bacia, e num segundo momento, eu fiz a divisão de toda essa região por subbacias para atender as características de cada uma. E nesse processo, para mim, o que eu tive de muita dificuldade e o que eu vejo hoje é a obtenção de dados. Eu achei um pouco complicada.
Esse processo aqui foi um pouco facilitado porque o professor Pedro ele conseguiu, junto à Prefeitura de Nova Friburgo, a obtenção de dados de topografia, então facilitou o processo. Mas todo esse contexto de preparar o modelo, a construção, se a gente falar propriamente dita, no MOID, a definição da rede de drenagem ali, como você vai fazer para essa rede de drenagem caracterizar bem as seções transversais, a geometria ali do canal, eu achei que isso é um pouco complicado de se fazer, não é algo trivial para a gente estar trabalhando. E depois também essa parte de acoplamento do problema inverso. Eu tive que desenvolver toda uma rotina computacional à parte para estar chamando o MOID, rodando internamente o MOID e fazendo essa comparação. Então, é um processo que demora. Outros detalhes que eu acho que poderiam ser abordados aqui dentro desse trabalho. Caracterizar melhor a parte urbanizada, que como a porcentagem da área urbanizada é pequena, comparado a toda a área da bacia, a gente trabalhou com um modelo digital, mas não fez essa análise mais centralizada em toda a região urbanizada ali, como que seria esse escoamento pelas vias e tudo mais. Então, todo esse processo, eu acredito que tem-se bastante dificuldade no desenvolvimento, principalmente para quem não tem tanto envolvimento com essa parte computacional. Obrigado. O professor Alexandre tem uma pergunta. Oi, obrigado. É uma pergunta rápida. Wagner, parabéns pela apresentação, muito interessante. Nessa mesma linha da pergunta do Vicente, imagino que você precise de dados de pluviosidade na região, né, para alimentar o seu modelo. E é uma região grande, você sentir falta de dados de estação meteorológica nesse sentido, para alimentar o modelo, ou você conseguiu, já tinha essa determinação de vazões ou de nível de chuva? Imagino que você não deve usar uma estação só ou duas, porque é uma área grande, né? Chove diferente em diferentes porções. Houve alguma limitação especificamente de dados meteorológicos para o teu trabalho, Wagner? Isso. Nesse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, eu trabalhei com 6 estações de monitoramento. São essas 6 aqui. Os dados em si, eu peguei no sistema de alertas de cheias. E aí, depois, o que eu fiz foi uma interpolação dos dados de precipitação somente com 6 estações de monitoramento. Então, eu fiz a interpolação desses dados de cada envolvendo essas 6 estações de monitoramento, para depois comparar somente nesses pontos. Então, se a gente tivesse uma maior quantidade de estações de monitoramento, a gente poderia calibrar de uma forma mais coerente o modelo também. Isso é sempre válido, ter mais pontos para a gente fazer essa comparação. Infelizmente, a gente só tem basicamente uma estação de monitoramento aí, que eu tive acesso aos dados, né, para cada subbacia. Então, nesse sentido, é uma das dificuldades também. Perfeito, perfeito. Obrigado, Wagner. Parabéns mais uma vez. Obrigado.